Muito bem, novamente seja bem-vindo a mais um treinamento da Worksoft. Hoje o treinamento é do módulo estoque, é a continuação da NRM, porém, hoje nós falaremos sobre o fechamento. Antes de começarmos o nosso treinamento, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Ricardo Cabral, estou falando aqui das dependências da Worksoft em Cuiabá. O nosso treinamento está sendo gravado e será divulgado. Você pode então assistir esse treinamento futuramente no YouTube. Vamos começar o nosso treinamento então com uma introdução. Fechamento da nota de recebimento de mercadoria. Através do fechamento, o aplicativo vai apresentar todos os custos do produto e ele também vai fazer uma sugestão de preço para a comercialização, de acordo com todas as variáveis consideradas. Nesse treinamento nós vamos apresentar todas essas variáveis e demonstrar como elas são calculadas. É possível fazer também a alteração da margem de lucro dos produtos através do fechamento. Qual é a importância do fechamento? É importante a formação correta do custo, para que você tenha uma análise detalhada da movimentação de estoque através de todos os relatórios gerenciais. Como funciona o fechamento? Ao término do processo de entrada da nota, que nós demonstramos no treinamento anterior, a guia fechamento vai ser apresentada. Para isso, é necessário que esse parâmetro 87 ele esteja ativo e na opção sim. Ou seja, caso esse parâmetro esteja desativo ou na opção não, quando você terminar o processo da entrada da nota, a tela do fechamento ela não vai ser apresentada. Também é possível acessar o fechamento da nota de recebimento de mercadoria através desse caminho. Movimentos, estoque, entrada, fechamento. As duas telas são a mesma coisa. Continuando então, direto já no fechamento. Lá no fechamento também é possível você utilizar o filtro Data, para que sejam apresentados todos os lançamentos realizados no mesmo dia. Ou seja, você tem a opção de filtrar pelo lançamento, como nós fizemos no treinamento anterior, e também você pode filtrar pela data, ou seja, todos os lançamentos de todos os produtos que você fez entrada num determinado dia vão ser apresentados para você. A grid de produtos e serviços é possível fazer as alterações do markup, da margem líquida e do preço sugerido. Falando então um pouco sobre esses 4 campos apresentados aí. Os campos última compra, preço atual, margem líquida atual e custos sem impostos são apenas demonstrativos, ou seja, não é possível você fazer nenhuma alteração nesses campos que são apresentados. Já com relação aos outros 3 campos dessa grid, produtos e serviços, vamos falar primeiro sobre o markup. O que é markup? Markup é a diferença em percentual, correto? Entre o preço sugerido e o preço de compra. Note então nesse exemplo acima, preço sugerido 1,30, ou seja, com 30% de markup, o preço de compra R$1. Ainda na guia produtos e serviços, vamos falar sobre esses 2 flags. Através desses flags é possível salvar as alterações feitas no preço sugerido e na margem líquida. Vamos demonstrar isso então. Falando sobre o preço sugerido. Ao alterar o valor desse preço sugerido pelo aplicativo, automaticamente o flag vai ser marcado. Para que essas alterações sejam feitas no fechamento e fiquem armazenadas no cadastro do produto, esse flag então deve ser marcado e deve ser salvo. Só para deixar bem claro. O aplicativo sugere um preço para o seu produto. Ao você alterar esse preço sugerido pelo aplicativo, o flag automaticamente vai ser marcado, para que quando você salvar esse processo, esse preço fique contido no cadastro do produto. A atualiza margem. Para que essa margem líquida fique gravada para as próximas entradas, basta aplicar esse flag então. Ou seja, a margem líquida também vem sugerida pelo aplicativo. Ao você alterar essa margem líquida,
quando você marca aquele flag, atualiza a margem e salva o procedimento, para as próximas entradas desse produto, a margem já vai ficar salva automaticamente. Vamos falar sobre o simulador de preço, ou o preço simulador. Através do caminho movimentos, estoque, administração, preços, custos e estoque, na grid preço simulador, é possível ter acesso a todos os cálculos relacionados à formação de preço e custo do produto. Vamos demonstrar isso então. Através da tela inicial do simulador, é possível inserir o preço, as alíquotas de impostos, juntamente com a margem de lucro, para que o aplicativo simule então o preço. Note que nós temos aqui o preço, nós temos a margem, custo operacional, todos os dados necessários para que seja feita a simulação, inclusive o CST do produto. Quando você clicar nesse botão de inclusão, uma nova guia vai ser apresentada. Nessa guia, então, é apresentado o preço de venda e os valores dos custos. Na próxima guia, que é a guia composição do preço de venda, é possível verificar todo o cálculo que o aplicativo realizou para formar o preço de venda desse produto. Então vamos nos deter um pouquinho aqui nessa tela. Note que o aplicativo utiliza custo sem impostos, PIS, COFINS, ICMS, ISSQN, Simples, custo operacional, margem de lucro e outras variantes, que são as variantes adicionais. Veja a fórmula aplicada aqui ao lado. É somado PIS, COFINS, ICMS, ISSQN, custo operacional, margem de lucro e as variantes, dividido por 100, para formar assim a porcentagem, correta? Note você que todos esses valores com relação à fórmula que está aqui nesse campo do meio, está aqui nesse campo de baixo também, com os valores correspondentes a PIS, COFINS e os outros valores subsequentes. Note você então que o nosso produto vai ter um preço de venda de R$ 1,30. Vamos continuar. Quando você clica com o botão direito do mouse sobre cada um daqueles itens, é possível visualizar toda a fórmula que o aplicativo utiliza para formar esse preço. Vamos voltar então naquela tela anterior. Caso você clique com o botão direito do mouse em cima de qualquer uma dessas opções apresentadas aqui, essa outra guia ou essa outra janela vai ser apresentada com um demonstrativo ou com o simulador. Veja, aqui há todo o explicativo para a formação do preço desse produto. O caso do custo sem imposto, R$ 1,00. As alíquotas de PIS e COFINS, o custo com imposto também é R$ 1,00, pois não é cumulativo nesse caso. Ou seja, o custo sem imposto ele vai ser igual a 0,9080, como está apresentado aqui embaixo. Além dessas variantes padrão que são envolvidas na fórmula de venda, existe a possibilidade de incluir uma outra variável, que é aquela variável adicional que nós mostramos no exemplo anterior. Então você note que essa variante adicional ela é de 3%. É possível imprimir todos esses demonstrativos, desde que você tenha apresentado eles. Clicando com o botão direito do mouse, elas são apresentadas. Após elas serem apresentadas, você pode imprimir todos esses demonstrativos. Vamos falar então do cadastro dessas variantes adicionais e dos demonstrativos das fórmulas de venda. Através desse caminho, cadastros, estoque, fórmula do preço de venda, é possível visualizar a fórmula utilizada para formar o preço, como nós demonstramos anteriormente, e também cadastrar outras variáveis. Vamos exemplificar isso então. Quando você selecionar o menu anterior, essas guias vão ser apresentadas, que são a fórmula do preço de venda. Será então apresentada a fórmula do preço de venda e uma outra guia também com as variantes padrão que são utilizadas para a formação. Caso você desmarque alguma dessas variantes, essas variantes não vão ser utilizadas na fórmula da formação do preço do produto.
Vamos à próxima guia, no caso aí, a variantes adicionais. Bom, algumas empresas elas adicionam o valor de quebras, roubos e determinados impostos, como o imposto de renda, por exemplo, e outras variáveis no custo operacional da empresa. Ou seja, quebra, roubo, outros impostos são todos adicionados no custo operacional. É adicionado no custo operacional da própria empresa ou no custo operacional de cada produto ou cada departamento, como o aplicativo permite a gente fazer. Já outras empresas, elas utilizam variáveis específicas para formar o preço do produto. Essas variáveis podem ser incluídas nessa guia. Então, você note que há dois slides atrás, nós falamos que a variante adicional era de 3%, pois está cadastrado 3% de variante adicional nesse caso. Nós vamos aos nossos exemplos, então. Vamos lá. Para começar, nós vamos fazer um exemplo de uma entrada de um produto que utiliza substituição tributária. Então, note que no fechamento dessa nota, há o valor de R$ 13,50 na base de cálculo de ICMS substituição. Veja que está destacado no slide ao lado aí. Esse valor de imposto irá incidir sobre o custo do produto. Então, note você que esse produto utiliza substituição tributária, pois o CST dele é 60. Veja aqui na grid. CST do produto, 60. Note também que lá no fechamento da NRM, o custo com imposto e o custo sem imposto, eles têm o mesmo valor. Sendo assim, o simulador vai apresentar um resumo das informações contidas na NRM. Ao inserir os valores manualmente, o aplicativo vai simular o custo, margem e o preço de venda do produto. Também é possível que essas alterações elas fiquem salvas diretamente no cadastro do produto, desde que você marque os flags que estão ali em destaque, no exemplo, e você salve essas alterações. Vamos demonstrar então a fórmula. Veja bem, note que o valor da substituição do custo sem imposto é de R$ 1,17. Ou seja, custo com imposto é o preço unitário, R$ 1, e o valor da substituição, 17. Nesse caso, veja aqui, o custo com imposto é de R$ 1,17. Como não há nenhuma outra variável a ser considerado, o custo sem imposto é 1,17. Vamos a um outro exemplo agora, de um produto que utiliza a carga média. Note então que lá no cadastro desse produto tem a carga média de 9%. O fornecedor dessa mercadoria não é isento de garantia integral e de carga média, e esse fornecedor ele é de outro estado também. Para isso, essas configurações são as configurações necessárias para utilizar a carga média. Note então que nessa nota o produto utiliza a carga média, pois o CST dele é 90, como está aqui em cima, ó, CST 90. Custo sem impostos. Note que o custo sem imposto é 12,40 e o custo com imposto também é 12,40. Lá na tela do simulador, nós temos 9% de ICMS na carga média. Continuando então lá para o demonstrativo do simulador. Note o valor do preço de compra desse produto, R$ 10. O débito garantido integral, 90 centavos. E tem umas outras despesas também. Tem ali, ó, despesas acessórias, 50 centavos, R$ 1 de frete. Note você que todos esses valores incidem sobre a formação do preço. O custo com imposto é de 12,40. Como esse produto é carga média, o valor do custo sem imposto também vai ser de 12,40. Um outro exemplo para empresas que são optantes pelo lucro real. Note que o custo sem impostos é menor que o custo com impostos. Neste caso, isso ocorre porque há a utilização então dos créditos de PIS e COFINS, uma característica de empresas que utilizam o regime de lucro real. Veja bem, lá no fechamento, nós temos custo com impostos, 1,32. Custo sem impostos, 1,21. Vamos lá, então, para o demonstrativo. Veja bem, o preço unitário desse produto, R$ 1.
O valor do garantido integral, 0,229. Está ali, ó. O valor do frete, me desculpem, 10 centavos. O valor do seguro, 5 centavos. Isso é sobre o produto, não é sobre a nota. São 10 produtos, por isso fica esse valor de 5 centavos para cada produto. Então tem aí valor de seguro e tem valor de desconto. Ou seja, o preço unitário ele é adicionado ao preço unitário o valor do garantido integral, o valor do frete e o valor do seguro. E é descontado o valor do desconto, obviamente. Ou seja, o custo com imposto é de 1,329. Essa empresa utiliza de crédito de PIS e COFINS. No caso, aí 36, 036 para PIS e 091 para COFINS. Ou seja, o custo sem o imposto é de 1,20 e 25. Eu gostaria de pedir desculpa, pois temos uma pequena errata aqui no nosso treinamento. Eu vou voltar um slide aqui, só um minutinho. Eu apenas gostaria de dizer que quando uma nota tem vários produtos, vamos supor que uma nota tenha 50 produtos. Para que você não tenha que clicar em todos os produtos para atualizar a margem ou para atualizar o preço, se você clicar com o botão direito aqui nesse campo vazio, vai aparecer uma opção para você selecionar todos os produtos. Então, é um auxílio que o aplicativo nos dá aí. Ótimo, pessoal. Como de costume, para terminar o nosso treinamento, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Eu agradeço a vocês, revendedores, que participaram dos treinamentos, mais uma vez, que vocês têm acompanhado os nossos treinamentos constantemente. Gostaria de pedir a vocês que nos próximos treinamentos coloquem entre parênteses o nome da sua revenda para facilitar o nosso controle também. Gostaria de agradecer a todos os colaboradores da Worksoft que proporcionam um ambiente maravilhoso para a realização desse treinamento. A equipe da WorkDev, que também nos auxilia muito com a documentação que você pode ter acesso aí através do endereço redmine.sitegestor.com.br. Caso você tenha alguma dúvida, alguma crítica a nos fazer ou alguma sugestão, basta você nos encaminhar um e-mail, então, através do e-mail treinamento@worksoft.inf.br. Que você tenha um ótimo sábado, um ótimo final de semana e nos vemos no próximo treinamento. Muito obrigado, até mais!